Olá, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa live. Essa live onde nós estamos falando a respeito de corpo e psique, né? E essas três dimensões da existência e como é que nós podemos perceber a nossa imagem, a nossa autoimagem e como essa imagem e como essa conexão, essa identificação com o nosso próprio corpo, ele se projeta através da nossa vida. Né? Então sejam muito bem-vindos novamente. E aí eu quero convidar então para entrar na nossa live a Enia Vieira, que é consultora de imagem, para que a gente possa continuar refletindo nessa dinâmica de como a nossa identificação com o nosso corpo e a nossa autoimagem reflete em nós ao longo da vida, como nós olhamos para nós. Então eu convido a Enia a entrar nessa live. Vamos lá, para que a gente possa continuar aqui com a Enia. Estão todos me ouvindo? Legal, enquanto a Enia entra. A Enia entrou. Olá, Enia. Deu certo? Oi. Deu certo, super bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito legal ter você aqui, tá? Muito Grata bem-vinda pelo à nossa convite. live. Legal. Quero que você se apresente um pouquinho aí para o pessoal, fala um pouco de você, para que as pessoas possam te conhecer e a gente continuar aqui compartilhando. Certo. Meu nome é Enia, eu sou consultora de imagem, mas minha formação, né, sou formada em administração, especializada em marketing, fiz a especialização em consultoria de imagem, na parte de branding pessoal e trabalho com isso, atendo pessoas, não, meu trabalho não é exclusivo com mulheres, eu atendo mulheres, homens, pessoas que queiram melhorar, aprimorar a imagem pessoal, é, conseguir assim ter mais autoestima e tudo isso pelo autoconhecimento, por algumas estratégias, entrevistas e algumas técnicas que eu gosto de usar para a pessoa ficar mais feliz com aquilo que ela é para ela mesma, né? E para aquilo que ela transmite para as outras pessoas. Assim, em resumo é isso. Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais conforme as pessoas perguntarem. Tem uma coisa muito importante nessa questão da nossa relação com o nosso próprio corpo, e aí a Enia pode trazer aí uma percepção muito legal aí dessa temática, que é como a gente se enxerga, como a gente se vê, como nos vemos, né? Sim, Existe até uma questão aí para a gente olhar, que são três níveis de percepção, né? Que é como a gente se vê, né? Como as pessoas nos veem e isso como a gente mesmo. gostaria de ser visto, né? Exatamente. Então, tudo isso fala da relação com o nosso próprio corpo. Como é que nós podemos olhar para isso, Enia? Sim, a gente. É exatamente isso que você falou, Carlos. Eu falo que a imagem pessoal ela é composta por esses três fatores, né? Então, o primeiro deles é como a gente se vê. Isso é algo que a gente constrói desde lá da infância, tá ligado à nossa autoestima, tá ligado à nossa relação com o corpo, tudo isso que foi falado na primeira parte da live, inclusive, um conteúdo muito legal. E é exatamente isso que a gente trabalha. Então, qual que é o conceito que a pessoa tem dela mesma, como ela se enxerga externamente e internamente, né? Isso é a autoimagem, isso é um dos pilares. E aí tem como ela gostaria de ser vista, né? Porque tem muitas pessoas que, na verdade, todos nós, a gente tem um desejo de transmitir uma imagem, né? Uma imagem que seja aquilo que a gente acredita, nossos valores, muitas vezes o nosso trabalho, tudo aquilo com que a gente se conecta, nossas vivências, tudo que a gente vive, né? Então, aquilo que a gente gostaria de transmitir para as pessoas por meio da nossa imagem. E existe um outro pilar que é o que as pessoas percebem de nós, que é em si a imagem pessoal, né? Então, se a gente for dividir entre, né, duas partes, a gente pode dizer que a imagem pessoal é aquilo que o outro percebe e vê de nós, e a autoimagem é como a gente se vê, né? A relação que a gente tem com a gente mesmo. Muito legal. Existem algumas pessoas, Enia, que dizem que a forma como as outras pessoas a veem ou nos veem pouco importa, né? O que Sim, importa é a forma como eu me vejo. Qual é sim. o nível de verdade que você vê nisso?
Então, o que acontece é exatamente o que foi até falado na primeira parte da live, né? Acontece quando uma pessoa ela não se importa com o que o outro vê ou com o que o outro pensa dela, ela também se desconecta um pouco com aquilo que ela mesma vê, com o que ela mesma, né, pensa dela. Né? Porque todos nós, a gente vive num mundo que é social, a gente precisa da convivência, do humano, né? A gente nasce dentro de uma família, a gente vive em grupo, a gente, né, se conecta com as pessoas. Então, assim, por mais que a pessoa fala que ela não se importa, por mais que ela não se importe mesmo, então isso está mostrando mais o que ela pensa dela mesma do que o que os outros pensam, né? Tá mostrando muito, assim, o valor que ela dá a si mesma, né? Que a gente pode entrar aí até já fazer um gancho com a autoestima, porque a autoestima ela é aquilo, né, o tanto que a pessoa se valoriza, é o sentimento causado pelo valor que a pessoa dá a ela mesma. Então, às vezes, uma pessoa que muitas vezes não fala que não liga para o que os outros pensam, o que os outros veem, pode ser que ela esteja, sim, bem desconectada com a autoestima, com uma autoestima baixa, né? E aí, a autoestima baixa, ela, né, assim, gera gatilhos para outras disfunções, vamos dizer, psicológicas e físicas, né? Como você explicou que uma coisa reflete na outra. E aí, um dos motivos que pode desencadear isso é a autoestima baixa. Como eu disse, existe uma retroalimentação entre a mente e o corpo, né? Entre a alma e o corpo, entre a psique e o corpo, né? E de que forma esse cuidado com a nossa autoimagem ou com a imagem que nós projetamos, seja na vida sistêmica familiar, seja socialmente, seja profissionalmente, de que forma essa retroalimentação do corpo pode acontecer para a mente? Né? Como é que nós podemos cuidar da imagem que nós temos para que essa imagem também contribua com uma saúde emocional? Sim. Então, é como se fosse realmente uma via de mão dupla, né? Assim, a parte interior estando bem, estando equilibrada, isso reflete no corpo, né? O corpo é um reflexo daquilo que está dentro. Então, uma imagem pessoal, uma autoimagem, quando ela está bem resolvida, quando ela está bem estruturada, quando a pessoa realmente se conhece, isso não significa que uma pessoa que tem uma boa autoestima, que ela seja boa em tudo, ou que ela seja boa o tempo todo, né? Não significa isso. Então, uma pessoa que realmente ela olha para si e ela consegue observar os seus pontos fortes, suas qualidades, e também consegue observar suas limitações, né? Consegue reconhecer quando ela faz uma coisa que não é boa. E tudo isso, né, vai contribuindo com o autoconceito que ela tem dela mesma, que reflete na maneira que ela se vê, na autoimagem. E isso, quando ela consegue trabalhar dentro dela, ela consegue transmitir para as pessoas. E quando a gente percebe que os outros têm uma boa imagem da gente, isso retroalimenta, né, essa percepção que a gente tem sobre nós mesmos. Porque não adianta nada a gente achar que é muito bom e quando a gente não tem uma resposta, né? Assim, vamos dizer, quando a gente faz uma coisa e não recebe um retorno que a gente espera, também significa que alguma coisa tem alguma desconexão entre o que a gente está achando que a gente está fazendo, o que a gente está achando que está transmitindo e o que a gente realmente está transmitindo, né? A imagem que a gente realmente está transmitindo. Legal. Portanto, aquilo que pensam da gente não é ele é tão importante quanto aquilo que eu penso de mim mesmo, né? Eu não posso considerar aquilo que pensam de mim, né? Porque se eu vivo, se é uma vida social, uma vida de interação humana, eu sou reflexo do que a pessoa vê em mim e a pessoa é reflexo do que eu vejo nela, né? Sim, então, é como se a gente estivesse olhando no espelho. Aquilo que acham de mim é tão importante quanto aquilo que eu mesmo penso ao meu respeito, né? Nós vivemos em sociedade, nós interagimos, não só familiarmente, mas profissionalmente, e nós sempre estamos projetando uma imagem. Eu costumo dizer, e a psicologia diz isso, que nós temos um esquema de relacionamento com o meio que são aquilo que nós chamamos de personas, né? Então, existe uma persona de pai, existe uma persona de profissional, de mãe, de irmão, de filho, que são os papéis que nós vivenciamos diante da nossa existência, na nossa vida. E como é que o trabalhar a nossa imagem, Enia, ele pode ter como resultante
um benefício naquilo que nós queremos vivenciar na nossa vida, na nossa existência. Ou seja, como cuidar do nosso corpo através daquilo que nós projetamos, da nossa imagem, pode refletir aquilo que a gente é. Como é que nós podemos fazer essa sintonia? Sim. Primeiramente, né, o cuidar de si, o cuidar da imagem, tem muita gente que acha que é só o externo, né? É só a aparência, é só o vestir. E não é só isso. Na verdade, isso, como dizem, é só a pontinha do iceberg, né? É uma coisa muito mais profunda, é algo que demanda um trabalho muito mais longo e contínuo, né? Porque cuidar da imagem não é simplesmente, cuidei hoje e já está cuidada. É algo que a gente tem tem que vigiar sempre. E aquilo que eu falei no começo, a nossa autoestima, o nosso autoconceito, ele é formado desde o momento que a gente nasce, né? Então, a parte do reconhecimento do corpo, por exemplo, existem diversos biotipos, tanto masculinos quanto femininos, né? E quando a pessoa sabe qual é o biotipo dela, é muito mais fácil ela aceitar, valorizar e saber trabalhar aquilo, porque às vezes ela vem numa família, por exemplo, que tem determinado biotipo, os irmãos, e um dos irmãos às vezes é mais alto, às vezes é mais baixo, às vezes, né, tem um biotipo, né, mais magro, ou tem um biotipo mais gordo mesmo, e isso é algo natural. Então, a pessoa também, por meio desse autoconhecimento, de olhar para si e falar, então eu sou assim, e não ficar tentando se encaixar nos padrões, tanto, né, às vezes a pessoa precisa se reconhecer na mãe ou no pai, ou às vezes ela quer repetir as coisas que a mãe faz ou que o pai faz, uma profissão. E isso também tem muito a ver com a imagem, né? Ou que ela admira, ou que ela não quer reproduzir de jeito nenhum. E tem muitas coisas que a gente faz e que a gente que são bagagens, vamos dizer, né? Da nossa família, da nossa vivência. Então, para a gente encontrar realmente uma harmonia nisso, é bom que a gente se proponha a olhar para si e falar, bom, então, como que eu sou? Eu sou assim? Como que eu quero ser visto, né? Qual que é a imagem que eu quero transmitir? Qual que é a imagem que eu quero ter para mim mesma, né? Para eu me sentir bem, para conseguir viver minha vida de uma maneira boa, de uma maneira feliz, de uma maneira que eu me reconheça, que eu fique satisfeita com essa imagem que os outros têm de mim e que eu tenho de mim mesmo. Eu acho que é isso. Não sei se consegui responder essa pergunta, mas é a Legal. maneira que eu penso. A Karina está perguntando aqui de que forma a baixa autoestima se encaixa nisso, nessa questão da imagem, né? Sim. Como resolver essa questão do que aquilo que a gente tem como imagem e essa questão da baixa autoestima? Sim. Então, voltando um pouquinho, a autoestima, né? Ela é um sentimento que representa o valor que a gente dá a nós mesmos, né? Então, o tanto que a gente enxerga valor ou não, né? Então, quando a pessoa não enxerga valor nela mesma, aí resulta na baixa autoestima. Isso pode ser causado por diversos motivos, mas hoje em dia, relacionado à imagem, assim, 99% dos problemas estão relacionados aos padrões, né, que são disseminados de imagem, de beleza, de cor de pele, de tom de cabelo. E tudo isso aconteceu porque, assim, as pessoas permitiram que acontecesse dessa maneira. E a partir do momento que a gente olha e fala, olha, não é bem assim. Não é todo mundo que precisa ser magro, não é todo mundo que precisa ter o cabelo liso. Cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas particularidades, tanto interna quanto externas. Isso faz parte da vida de cada um, da evolução de cada um, e é algo muito particular. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para isso e se valorizar, se reconhecer, é o momento que a gente consegue, vamos dizer assim, contornar a parte da baixa autoestima. Mas quando tem um problema muito relacionado a algo mais interno, né? O meu trabalho, por exemplo, como consultora, ele é um trabalho mais rápido, ele é um trabalho mais focado. Então, quando é algo mais profundo, mais interno, realmente o mais indicado é fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, né? Assim, uma terapia junto, ou algo que realmente seja feito para resolver algo que só a consultoria, né? Só trabalhar essa parte da autoimagem, do autoconceito, às vezes tem muito mais coisa envolvida, né? E o meu trabalho, ele é um trabalho mais focado, né? Mais específico. Às vezes está numa outra dimensão da existência, né? Exatamente. Não está só no nível físico, está no nível emocional.
E aí É a isso gente mesmo. tem essas questões do padrão que você trouxe, dos padrões de uma época, né? Sim. Existem épocas em que o padrão é um biotipo mais avantajado. Tem Uhum. épocas em que o padrão é um biotipo mais magro, né? Sim. E aí, às vezes, a própria aceitação ela não acontece dentro do próprio sistema familiar, né? Aham. Uma criança que está dentro de um sistema onde a maioria das pessoas é magra e ela traz lá uma herança genética que Sim. ela traz ali uma carga genética de sobrepeso ou coisa assim. Sim. A Uhum. tendência dessa criança não ser aceita, ela é grande pelo próprio sistema. E isso Uhum. pode causar aí uma questão de autoestima, né? De não pertencimento. Né? Sim, exatamente. E aí a pessoa vai ter toda uma proposta de dinâmica de autoconhecimento terapêutico para que ela possa trabalhar isso no nível da emoção, até que isso possa ser manifestado como aceitação no nível físico, né? Uhum. No nível da imagem que a gente projeta, de como a gente se vê e de como nos veem também. Né? Sim. Então vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. A Daniela Magal dizendo que a autenticidade é um bom parâmetro para projeção de uma imagem positiva. A autenticidade. Ou seja, a gente poderia relacionar a autenticidade com a questão dos padrões, né, Enia? Com certeza. A autenticidade é exatamente a gente reconhecer que cada um é único, né? É uma pessoa que tem uma história, que tem um corpo, que tem, né, tanto as questões internas quanto as questões internas de uma maneira que nenhuma outra pessoa nunca teve e nunca vai ter, né? Cada um tem uma experiência única, cada um é único e realmente até trazendo isso dos padrões. Hoje em dia a gente vive numa época que é uma época de realmente quebrar alguns paradigmas, alguns padrões que vinham sendo seguidos e assim, inconscientemente, né, pelo mundo todo, por muitas pessoas. E a partir do momento que uma pessoa, né, vê e fala, opa, isso não tá certo, não é assim, né? Não é todo mundo que tem esse determinado biotipo, né? Dando um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, o biotipo mais comum entre as brasileiras é o que a gente chama de biotipo triângulo, que é ter o quadril mais largo proporcionalmente em relação aos ombros. É o mais comum. E o padrão de beleza mais comum disseminado na mídia é o biotipo retângulo, que é um biotipo praticamente sem cintura, sem quadril, sem busto. E aí a pessoa não se sente representada, né, por aquele padrão e acha que tem alguma coisa errada com ela, mas não tem nada de errado com ela. Na verdade, o que está acontecendo, o que está de errado é a comunicação que não está sendo feita de uma maneira inclusiva, né? E isso deve ser feito em todas as áreas, principalmente nessa parte da autoaceitação e da autoimagem. E até aproveitando para falar, né, da autenticidade também, a imagem pessoal, ela não é só a imagem em si, ela está relacionada também à postura, aos gestos, à expressão facial, ao tom de voz. Então, tudo isso compõe a imagem de uma pessoa. Legal. Ou seja, é uma dinâmica que vem de dentro para fora, né? Com E certeza. aí a Ana está perguntando aqui, o que vocês acham ou você acha da situação de alguém não mostrar para os outros quem realmente é, tanto física quanto psicologicamente? E aí eu quero começar dizendo o seguinte, que é quase que impossível a gente não mostrar quem a gente é, né? A gente consegue disfarçar quem a Sim. gente é até um determinado ponto. Porque, na verdade, todos nós, cada um só mostra o que é, só dá o que tem e só faz o que pode. Então, quanto mais a gente quer dizer que a gente não é, mais a gente diz quem a gente é. Né? Exatamente. Então, é algo assim. É importante a gente buscar esse alinhamento, né? Essa coisa dos padrões também, né? Ela me faz pensar numa percepção, né? Numa contextualização que eu chamo de espírito da época, né? Que são esses padrões vivenciados de época em época, que são mutáveis, né? Uhum. E o que a gente chama na psicologia de espírito da profundeza, né? O espírito da profundeza é aquilo que fala da alma, né? É aquilo que fala da expressão da essência da pessoa. E como é que nós podemos trabalhar a expressão dessa essência na projeção da nossa imagem, né?
por exemplo, como é que uma pessoa pode trabalhar as cores, pode trabalhar uma harmonização da expressão da imagem dela, para que isso, de forma que isso esteja mais conectada com a própria essência dela? Sim. Essa parte, né, de se harmonizar é algo que a gente busca muito, né, dentro da consultoria de imagem, né? Até vou aproveitar para fazer um parênteses, que existem dois tipos de consultoria. Existe a consultoria de imagem, existe a consultoria de moda. Tem muita gente que confunde as duas coisas, né? A consultoria de moda está relacionada mais ao vestir, e a de imagem, ela é um conjunto, né? Ela é mais holística, vamos dizer assim, ela olha mais todas as coisas. E o que a gente busca dentro da consultoria de imagem é a harmonização da pessoa com ela mesma e assim, das características que a pessoa tem, tanto externas quanto internas, naquela imagem que ela transmite, naquela imagem que ela projeta, e assim, a gente encontra ferramentas para ela chegar naquele objetivo de imagem, né? Então, por exemplo, as cores é algo muito interessante dentro disso, porque a gente tem um estudo das cores, tanto que mais harmonizam com as características naturais da pessoa, porque cada pessoa tem características, né, individuais, mas existem algumas em comum que a gente consegue daí separar por grupos de cores que favorecem, que harmonizam com a pessoa. E quando a pessoa também começa a buscar essa harmonia, vamos dizer assim, pela parte cromática, significa também que ela está se propondo a sair de uma zona de conforto na vida dela, que está muito relacionado também à nossa parte interior, né? Ao nosso cuidado com o corpo, ao nosso cuidado com a imagem. Muitas pessoas, às vezes, não cuidam disso e, às vezes, acabam, assim, negligenciando essa parte, às vezes achando que estão dando mais valor para uma coisa. Por exemplo, a pessoa... eu trabalhei em banco muitos anos não, por algum tempo trabalhei em banco e tem muita gente no banco que por ter um estilo de vida extremamente cansativo, exaustivo, estressante, muita gente acumula sobrepeso, por exemplo, porque, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de trazer uma alimentação saudável, eu não tenho tempo de fazer tal coisa. Então, na cabeça dela, ela tá focando no profissional, só que ela tá deixando a imagem de lado. A hora que ela chega lá na frente, às vezes ela precisa daquela imagem, às vezes para uma promoção, às vezes para uma transição de carreira, às vezes até para ela liderar, tá num cargo de gerência, num cargo de mais visibilidade, e aí que ela vai falar, poxa vida, não cuidei de mim, e agora, né? Que as pessoas estão olhando para mim, as pessoas esperam algo de mim, ou eu espero algo de mim mesmo, né? Então, tudo isso, né, tá muito relacionado a essa parte da gente buscar uma harmonia. Então, tanto nas nossas características, né, pessoais, internas, quanto nas características do nosso meio. A gente conseguir encontrar esse jeito de cuidar e continuar cuidando da imagem, do corpo, da mente, no dia a dia, não ser algo assim cíclico, né? Sim. Legal. A Isa está perguntando, a Isabela Malcuti está me perguntando aqui, como podemos analisar o excesso de exposição da imagem que vemos atualmente? O uso exagerado de filtros, por exemplo, pode ser uma dificuldade de autoaceitação? Sim. E aí, completando aqui com uma... Não, essa aqui é uma outra pergunta aqui. Mas vamos lá, vamos para essa da Isabela aqui. Essa exposição aí exagerada da imagem, o uso de filtros, né, em fotografias, as pessoas que querem parecer aquilo que elas não são. Sim. O que é isso aí? É uma dificuldade de autoaceitação? Pode ser que seja uma dificuldade de autoaceitação e também pode ser que seja a pessoa tentando se enquadrar em padrões, né? E então, assim, a pessoa usa determinado filtro para melhorar, para ela se sentir mais bonita com ela mesma. Mas tudo isso também tem casos muito particulares, não tem como generalizar e falar o que é algo ou não. Mas, por exemplo, hoje em dia existem diversos recursos para uma pessoa, até aquilo que foi perguntado, né? Mostrar aquilo que ela não é. Existem muitos recursos, né? Então, assim, as redes sociais hoje em dia é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, é um trabalho que eu também faço junto com o meu trabalho de consultoria de imagem, essa consultoria para as redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais elas são uma vitrine, né, da pessoa, de um profissional, ou pode ser, né, um portfólio, é um cartão de visita, vamos dizer assim, né? Quando você fala do seu trabalho, você alimenta suas redes sociais falando disso, é bom que também exista uma harmonia entre o que você é ali, né, e o que você é na vida real, porque quem trabalha principalmente com serviços, né, que são presenciais, não tem como a pessoa sustentar aquilo só no online, né? Não tem como ela sustentar aquilo só nas redes sociais. Então, em algum momento, ela vai ter que mostrar aquilo que ela realmente é.
Por isso que é tão importante a gente tomar esse cuidado de alinhar, e essa parte das redes sociais está muito relacionada à imagem e a todos esses complexos, vamos dizer assim, que estão sujeitos a serem gerados, né, por conta dessa exposição. Mas, assim, essa exposição, ela também é uma opção, né? A pessoa pode optar por se expor mais ou pode optar por se expor menos, ou pode optar também por expor aquilo que mais convém, né? Então, é algo que é administrável pela própria pessoa. Legal. E tem um aspecto também dessa pergunta da Isabela que tem a ver com essa questão da autoimagem, né? Que eu estava dizendo na primeira parte da live que todas as vezes que uma coisa não é tratada num nível, ela é vivenciada no outro para que possa ser resgatado aquele conteúdo que é a proposta. Então, quando existe uma não aceitação emocional que não é trabalhada, essa não aceitação ela pode ser afirmada através do próprio corpo, né? Então, uma pessoa que vive no sistema dela, no sistema emocional, no inconsciente ou no sistema familiar, uma não aceitação, muitas vezes ela se desconecta desse nível da psique, do nível da alma e se concentra no nível do corpo como uma afirmação da sua própria existência e da sua própria aceitação. E aí a gente vê esse desenvolvimento de uma cultura do corpo, né? E ela evidencia uma desconexão com os outros níveis da existência. Porque se uma pessoa consegue se perceber como um indivíduo em todos os níveis da existência, existem sim os padrões, os parâmetros sociais, mas isso talvez não seja mais importante, né? Porque se existe uma aceitação emocional, se existe um entendimento de sentido, propósito e significado, o corpo expressará esses níveis que são mais profundos, né? Mas como você disse, hoje socialmente existe até o biotipo que é mais aceito, né? Esse biotipo aí que você falou, né? Agora, a mulher brasileira não necessariamente, como você disse, ela está encaixada nesse biotipo, né? E existem mulheres que têm uma expressão física que eu diria assim de maior volume, digamos assim, né? Uma mulher que ela tem um biotipo de ser mais gordinha, né? Ou uma mulher que tem um biotipo de ser mais magrinha, né? E assim, o trabalho é ela conseguir perceber que o corpo ele é só um dos níveis da expressão. Existe algo que vem muito antes do corpo, que é a alma, que é a emoção, que é a psique. Que quando uma mulher, por exemplo, busca um relacionamento, o homem que realmente busca um relacionamento com ela, ele não vai olhar só para o próprio corpo. Ele vai olhar para um conjunto. E ele vai tentar perceber se esse conjunto é harmônico. Exatamente. Né? Então, é aquela por exemplo, percepção que os outros têm de nós, né? Isso. Homens que encontram mulheres maravilhosamente lindas e que não se sentem atraídos por ela. E por que então que ele não se sentiu atraído? Porque ele percebeu somente um nível da existência, o nível do corpo. E quando a gente busca alguém para um relacionamento, a gente busca pelos 3 níveis da existência. Sim, é isso mesmo. Isso da percepção que o outro tem sobre nós é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes tem isso mesmo que você falou, às vezes a gente pode olhar para uma pessoa e às vezes não, logo de cara não perceber algo tão exuberante, vamos dizer assim, né? Mas a partir do momento que você começa a conversar com a pessoa, começa a entender mais dela, começa a ver o jeito que ela se expressa e que tudo aquilo está em harmonia, fica tão mais bonito, fica uma coisa tão mais interessante, né? Isso tanto para homens quanto para as mulheres, é algo que vale para todos. E não necessariamente só nessa parte de relacionamento amoroso, né? Mas de relacionamento em grupo, de relacionamento, né? Em sociedade. Porque quanto mais a gente realmente cuida dessa harmonia, a gente também cuida das pessoas que estão em volta de nós. Porque aquilo que a gente falou, se a gente quer que as pessoas tenham um bom conceito, uma boa imagem sobre nós, é bom que a gente cuide disso, porque imagina que está transmitindo aquilo, a gente convive sempre com aquela pessoa, chega num ponto que tudo vem à tona, né? Então é algo que precisa ser realmente cuidado e precisa ser, assim, todos os dias vigiado. E, por exemplo, num relacionamento de casal, num relacionamento de mulheres que já têm filhos, também entra numa parte até um pouco mais delicada, vamos dizer. Porque tem muita gente que às vezes acaba se anulando para fazer a vontade do outro. Ou se anulando, às vezes, para suprir a demanda do filho.
naquele momento, né, até uns 2, 3 anos, quando começa mais independência de andar, de comer, de às vezes ir para a escola. E aí a mãe, naquele momento, ela se sente às vezes desconectada com ela mesma, né? Então tudo isso também são momentos da vida que precisam de maior cuidado. E não falo só da parte de imagem, que tem que estar bonita. Não, ela tem que estar bem com ela. E a partir dali ela começa a se reconectar com um novo momento, com um novo, né, com um novo sentido da vida. E tudo isso que a gente passa, todas essas transformações que a gente passa ao longo da nossa vida, também transformam a maneira com que a gente se expressa, né? Com, assim, a gente às vezes gostava de vestir uma coisa, agora não gosta mais, ou acha uma coisa feia, daqui a um tempo está usando. Então, tudo isso reflete muito as mudanças internas que a gente tem, que a gente está em constante mudança, a gente está em constante transformação. Legal. O Paulo está te perguntando aqui, Enia, como você trabalha a parte psicológica? Ele acredita ele acredita na essência de cada um. Como você trabalha essa questão da autoimagem com a pessoa, se a pessoa ainda não conhece a própria essência? Sim. Então, é aquilo que eu falei, depende do nível de conhecimento, né, que precisa ser trabalhado. Mas todos os atendimentos dentro da consultoria, seja para homem, seja para mulher, a gente sempre começa com uma conversa para eu entender as principais motivações da pessoa. Por que ela está buscando aquele processo? Porque sempre, sempre, sempre vai partir da pessoa. Eu nunca, até brinquei, estava falando com a Ana Clara na live dela, eu nunca vou atrás da pessoa e falar, vem aqui, você precisa de uma consultoria, né? Assim como você também, Carlos, não vai atrás e fala, você quer fazer uma terapia, né? Então, sempre vai partir da pessoa. E isso já é, assim, um grande passo em direção ao autoconhecimento. Porque se tem algo que a pessoa está querendo transformar nela, alguma coisa ela já percebeu. E isso é muito bom. Algum Isso chamado, é muito bom. né? Algum chamado, exatamente. Então, assim, existem diversas coisas que desencadeiam. Às vezes a pessoa quer chegar num objetivo profissional, num objetivo familiar, ou quer tomar uma decisão de transição de carreira, ou ela está no momento de inserção no mercado de trabalho. Existem diversos motivos, mas todos eles partem da pessoa. Então, a partir desse momento que a gente conversa, eu consigo identificar essas principais motivações. E dentro dessa primeira etapa, vamos dizer assim, de mapeamento, a gente também trabalha com os principais objetivos da pessoa. Isso não estão só relacionados à imagem, isso está relacionado à vida mesmo da pessoa, né? Porque a imagem é só um detalhe, só um instrumento que vai auxiliar e pode auxiliar muito a pessoa a chegar naqueles objetivos. Então, a gente faz toda essa parte, a parte psicológica, ela está mais relacionada a isso, as motivações que levaram a pessoa a chegar até aqui e quais são as motivações que eu tenho para chegar nos meus objetivos, né? E aí, dentro disso, a gente faz um processo, vamos dizer assim, mais personalizado de acordo com a necessidade de cada um. Legal. Olha que legal essa questão que a Sandra colocou aqui. Gostou? É muito legal, Êmia. Quando você falou de postura, lembrei que existem pessoas que andam sempre cabisbaixa, mostrando uma imagem de sofredora. E muitos alimentam essa postura, correto? Ela está perguntando. É interessante essa questão que ela está trazendo, né? Quer falar alguma coisa antes? Não, vou deixar para você aí, vamos lá. Então tá bom. Mas tem mesmo, isso em relação à postura é algo que também diz muito sobre nós, né? Porque às vezes a postura ela reflete muito aquilo que está dentro, porque às vezes a pessoa está realmente cansada, está realmente sofrendo, e aquilo reflete na postura dela, né? Reflete no olhar, no semblante, né? Então, a partir do momento que ela começa a cuidar mais de si, a gente, né, até falo que as coisas vão assim, se levantando, o olhar levanta, a postura levanta, né? O sorriso da pessoa, o semblante da pessoa. Então, dentro da pergunta da Sandra, ela tem muitas pessoas que alimentam isso. Tanto a pessoa alimenta isso nela, quanto os outros alimentam. Do tipo assim, uma pessoa às vezes é tímida, mas às vezes ela é tímida por conta de diversas coisas que já aconteceram na vida dela, da parte da infância, da parte e diversas coisas. E aí chega alguém e fala assim, olha, esse aqui é o fulano, mas ele não fala muito porque ele é tímido. Aquele lá, sabe aquela pessoa que ela é bem quietinha? E aí as pessoas começam, vamos dizer assim, a rotular, e a pessoa começa a acreditar cada vez mais que ela é aquilo que as pessoas falam, né? E a partir do momento que, aí voltando à pergunta do Paulo também, a partir do momento que uma pessoa tem uma motivação e a gente começa a perguntar e perceber o que levou a pessoa a querer fazer um processo de consultoria, a se conhecer mais, a melhorar a imagem,
pode ser que ela nem fale aquilo, mas que a gente comece a conversar e a pessoa fala assim, eu quero fazer a consultoria porque eu sou muito tímida. E às vezes a pessoa está conversando comigo e eu não percebi isso na pessoa. A pessoa que veio me procurar, a pessoa que falou da vida dela, a pessoa que deu o primeiro passo, né? E às vezes são coisas que outras pessoas colocam, né, e rotulam, e a pessoa, às vezes nós mesmos acabamos acreditando naquilo que os outros falam da gente, né? Principalmente o que nosso pai, nossa mãe, nossa família falam, que é algo que tem um peso muito grande, né? Sim. É interessante essa questão que eu coloquei aí como um intercâmbio, uma retroalimentação, né? Outro dia eu dei uma dica para uma pessoa, né, com essa questão de autoestima. Eu falei, olha, experimenta acordar, né? A Sandra trouxe essa questão de estar cabisbaixo, né? Isso tem a ver com a questão da autoestima, como é que eu me percebo, né? É assim, eu sempre pergunto, quando você olha para o espelho, o que é que você vê, né? É importante, porque a imagem também traz algum feedback para a gente mesmo, né? A imagem que a gente vê no espelho. Então eu dei dica para a pessoa, falei, olha, experimenta acordar, tomar um banho, arrumar o seu cabelo, se maquiar, colocar uma roupa legal, mesmo para ficar em casa. Sim, e aí você olha no espelho e vê como é que você vai se sentir. Portanto, a imagem que ela vê no espelho quando ela se arruma, quando ela se produz para ela mesma e não para entregar algo para alguém, a imagem mostra para ela que existe uma questão que ela precisa trabalhar. É a forma do amor próprio, né? Da autoestima. Né? Exatamente. Exatamente. Isso também da pessoa conseguir se gostar ou colocar algo que ela sabe que ela sente bem, que ela se sente confortável, também facilita para momentos que ela precise tomar decisões ou que ela precise fazer algo que ela vai estar com a imagem muito exposta. Eu sempre falava com os meus colegas da faculdade e eles observaram isso num ponto, falando assim, nossa, sempre que tem prova você vem super arrumada para a faculdade, né? O que acontece, assim? Falo, sabe por quê? Porque quando eu tô mais arrumada, quando eu tô com o cabelo bonito, quando eu tô com uma roupa que eu gosto, eu me sinto muito mais confiante. E eu fazia isso de propósito. Quando eu tinha prova, né, na faculdade, eu tinha algo apresentação de um trabalho, eu realmente colocava uma roupa melhor, arrumava o cabelo e tudo mais. Eu fiz isso também nos trabalhos que eu tive, né, nos lugares onde eu trabalhei, mas aí as pessoas não falavam. Mas na faculdade é engraçado que todo mundo fala, porque tem uma pessoa que vai fazer prova de bermuda e chinelo, e aí chega uma pessoa mais arrumada, dá uma diferença, né? Mas, por exemplo, no trabalho, quando você também precisa fazer uma apresentação, entregar um projeto, participar de uma entrevista, tudo isso, a imagem, assim, se você tiver pelo menos confortável, não precisa estar 100% satisfeito, né, com aquilo que você está vestindo, com aquilo que você está olhando no espelho, com certeza você vai conseguir se concentrar naquilo que você está falando, se concentrar no conteúdo, porque se você tiver que ficar pensando no que está te incomodando, no que você não está satisfeito, e achar que as pessoas estão reparando naquilo, seu foco vai diretamente para aquilo. E aí o rendimento cai muito, né? Então, isso está tudo relacionado em relação ao corpo, em relação a isso da pessoa acordar. Às vezes tem um monte de coisa para fazer no dia. Quando tem um monte de coisa, eu faço isso. Coloco uma roupa bonita e falo, vamos, bora fazer esse monte de coisa. Tem dias que eu passo o dia inteiro de roupa de academia, de pijama, porque também não é todo dia que a gente está 100% bem, né? Mas é bom a gente sempre, né, procurar se cuidar e se gostar, porque quando a gente gosta do que vê, a gente encontra realmente mais motivação. Legal, isso aí que você falou por último, acho que tem a ver com a pergunta da Estela aqui. Já que a parte externa também é importante para a construção da autoestima, como estimular esses cuidados de forma geral e não ficar acomodado? E aí, Estela, eu começo te dizendo que aquilo que eu disse na primeira parte da live, o que se apresenta no corpo é o reflexo de um nível mais profundo, de um nível mais alto, né? Então, o cuidado com o próprio corpo, que é também o cuidado com a imagem, o cuidar de si, ele está muito ligado com o sentido de amor próprio, com o sentido de felicidade, com o sentido do quanto eu me sinto bem comigo mesmo. Né? Se eu me sinto bem comigo mesmo, então não tem por que eu não cuidar de mim. Se eu gosto de mim, se eu me amo, me respeito, me honro e me aceito, eu vou sim querer cuidar de mim. Eu vou querer estar bem vestido. E isso não quer dizer que eu vou usar uma excelente roupa, uma roupa de marca. Eu vou querer ter uma imagem que me agrade e não que agrade os outros.
né? Isso. Mas que agrade os outros também, se eu tiver num convívio social profissional, por exemplo, né? Uhum. Mas aí, o sentido do cuidar do corpo, ele está relacionado com a percepção que eu tenho da minha própria história, com a aceitação que eu tenho de mim mesmo. Então, se Sim. eu me amo, me respeito, me aceito, me honro, eu cuido, eu zelo desse lugar que a minha alma habita, que é o meu próprio corpo, né? Sim. Você traz, né? Você vira protagonista, né, de tudo isso. Fica, depende, a partir desse momento que a gente começa a se cuidar e descobrir essas, né, possibilidades e todos os benefícios que isso causa também, a gente encontra cada vez mais motivação, né? Mas é um processo. Não estou falando que é uma coisa fácil, não é uma coisa, né, que é rápida. É um processo. Assim como eu, como profissional que trabalho com imagem, também às vezes me pego me cobrando demais, né? Ou me comparando com outras pessoas. E a gente precisa sempre estar se observando também, porque a gente está cada um no nosso processo, no nosso tempo, né? E a partir do momento que a gente começa, é sempre bom começar com algo que a gente tenha mais facilidade, né? Então, vou começar a cuidar do meu corpo como, às vezes, fazendo uma atividade física, ou às vezes cuidando de alguma outra parte, realmente, né, de se vestir, ou de se maquiar, ou de fazer alguma coisa. Quando a gente começa, fica muito mais fácil a gente daí começar a perceber outras coisas. Agora, querer fazer tudo de uma vez, a gente só vai ficar um pouco mais estressado e mais ansioso, né? Então, tem que tomar esse cuidado também. Eu até me lembrei aqui de um dos princípios de Milton Erickson, né, que é o pai da hipnose ericksoniana, que ele falava: o objetivo é gerar uma mudança a mínima possível, mas Sim. que ela possa reverberar em muitos níveis da pessoa. Exatamente. Né? Então, a Exatamente. pessoa, por exemplo, ela quer fazer academia, né, mas não adianta ela querer fazer academia intensamente para cuidar do corpo. Se ela conseguir fazer uma caminhada de 1 quilômetro, Sim. já tá bom. Se ela conseguir fazer 10 minutos de exercício por dia, já tá bom. Isso já vai provocar alguma mudança, alguma percepção dela mesma melhor, né? Com certeza. E aí eu tenho um depoimento muito legal aqui da Viviane, ela dizendo aqui: quando me olho no espelho, me vejo uma mulher maravilhosa. Eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós: se olhar no espelho, se reconhecer, se amar e se achar maravilhoso, mesmo com as imperfeições, né? Lembrar daquela máxima que nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, se apareceu uma ruga do tempo, mesmo assim, eu sou maravilhoso, mesmo com aquela ruga. A mulher olhar no espelho e falar: eu sou maravilhosa, mesmo com essas marcas de expressão, porque elas são a resultante de uma vida vivida. E isso exatamente. né? Isso está realmente ligado àquilo que eu falei no começo. Quando a pessoa ela tem uma boa autoestima, significa que além de reconhecer aquilo que ela tem de bom, ela também reconhece as limitações dela e respeita, e aquilo traz uma felicidade muito grande, aquilo traz uma realização muito grande. Porque a partir do momento que a gente, né, consegue enxergar aquilo que a gente faz bem e investir nisso, enxergar nossas limitações e aceitar, falar: não, realmente não dei conta. Ou, por exemplo, a gente, quando conhece, nesse processo de autoconhecimento, a gente conhece, por exemplo, o nosso biotipo e respeita. Eu demorei muito para chegar nesse momento de reconhecer e falar: nossa, eu nunca vou chegar em determinado peso porque está fora da minha realidade desse corpo, dessa vida, entendeu? E assim, demorou muito. Dentro disso tiveram diversos, assim, processos, distúrbios, e são coisas que todos estão sujeitos a passarem em diversas áreas, mas quando a gente não tem conhecimento, a partir do momento que a gente olha para aquilo e conhece e se conecta, fica muito mais fácil a gente se conectar e encontrar a felicidade nisso, né? Muito legal, Enia. Nós estamos chegando aí a 1h45 de live já. E aqui a Pri Veloni: nada que um blush não resolva. Nossa, uma make da Pri transforma a vida. A Pri é especialista em maquiagem, né? Então, Sim. realmente faz trabalhos transformadores, né? Exatamente. Muito legal, Enia. Você quer deixar uma mensagem sua aí para o pessoal? Olha, acho que tudo isso que eu estou falando são coisas assim da minha vivência como consultora, da minha vivência pessoal também, né? Para quem não sabe, eu também sou paciente do Carlos e é um profissional que eu admiro muito. Estou muito honrada de ter recebido esse convite para essa live, muito grata.
Eu sei que você acompanha meu trabalho, assim como eu acompanho o seu. E eu tenho certeza que os nossos trabalhos estão, assim, muito... complementa o outro, né? Então, tem diversas coisas que a gente consegue... Assim, a pessoa procurando tanto uma terapia quanto uma consultoria, fazendo os dois juntos, é algo que realmente tem resultados transformadores, por menores que sejam, assim como você falou, né? Às vezes são coisas pequenas, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que assistiu uma live que eu fiz, que ela falou que, assim, uma coisa que eu falei virou uma chavinha na cabeça dela, que ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e agora ficou muito mais fácil entender por que eu não gosto de determinada coisa e gosto de outra, né? Então é isso, assim, acho que o recado que eu quero dizer, principalmente para a gente se gostar mais e gostar mais das nossas particularidades, que é isso que deixa a gente bonito, porque se fosse todo mundo igual, não ia ter essa beleza que existe, né, nas pessoas. E é isso, né? Que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho dessas vivências, que eu possa ter auxiliado de alguma maneira. E se alguém precisar de mais algum esclarecimento ou qualquer coisa do tipo, eu estou à disposição. Muito legal. Eu estava outro dia conversando com a Enia e ela me falou de um dos trabalhos dela, né? Quando uma pessoa contrata uma consultoria, que era um termo que eu desconhecia, que é o personal shopping, né? Sim. E é muito interessante, eu fiquei pensando nisso depois e percebendo assim, quantas pessoas, mulheres principalmente, que vão no shopping e compram uma determinada bolsa, um determinado vestido, naquela empolgação do momento, aí chega em casa, aquilo fica guardado no guarda-roupa e ela olha, parece que aquilo não tem a ver com ela, né? Então, se a gente colocar isso aí numa projeção, por exemplo, o quanto nós investimos em roupas, em vestimentas, e que depois a gente olha e não tem a ver com a gente, né? Sim. Que tal se a gente conseguisse fazer isso que o Paulo falou, né? Entrar em contato com a nossa essência e ter uma consultoria, né, de uma profissional que conseguisse alinhar aquilo que a gente busca como expressão, aquilo que a gente é e como a gente se vê, com a imagem que a gente projeta. Talvez a gente pudesse ter uma personal shopping nos acompanhando e que isso fosse algo que trouxesse muito mais felicidade para as aquisições que a gente faz, né? É quer dizer, você comprar aquela jaqueta sabendo por que você está comprando. Aquela jaqueta, aquela blusa, aquele vestido, aquele sapato, ele tem um sentido, ele tem um propósito, ele tem um significado. Quando você compra consciente, sabendo que você quer expressar algo da sua alma através daquela roupa, através daquelas cores. Elas evidenciam algo da sua essência. Então, esse trabalho que a Enia faz, de consultoria de imagem, ele é um trabalho muito amplo, profundo. Então, escolher uma roupa para projetar uma imagem tem a ver com cromoterapia, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com aquilo que você quer comunicar para o mundo, tem a ver com aquilo que você quer dizer da sua existência, do seu diferencial num convívio, numa sociedade, né? Então, é um trabalho muito mais profundo do que o que pode parecer. Então, assim, muito legal ter você aqui, né, compartilhando desse tema, que é o corpo, a psique do corpo e como o mundo emocional, o mundo psicológico, ele se reflete no corpo e como o corpo, a nossa imagem, pode contribuir para que a gente invista, para que a gente olhe para as questões da nossa existência. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui dando essa contribuição significativa. Eu que agradeço. Eu agradeço também a todas as pessoas que mandaram perguntas, que acompanharam aqui, que estão interagindo. Tem muitas que eu estou com muita saudade e grata, estou me sentindo honrada com a presença de vocês. Legal. Muito grato a todos também por estarem juntos aqui conosco, compartilhando desse momento tão legal da gente refletir sobre um assunto tão importante que é a nossa existência, a nossa própria manifestação. Muito grato a vocês, boa noite, boa semana. Nossas lives estão de volta. Na segunda que vem tem mais. Grande abraço, tudo bom. Tchau, Enia. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.